The world is becoming an increasingly digital space. Today, we manage, share, and store our lives online. Data is gathered from our devices, computers, and smartphones that collect and transmit information on what we do. But that is just the beginning. Soon, most things, including our TVs, watches, and even diapers, will collect and transmit data. In fact, if we gathered all the data from the beginning of time until the year 2000, it would be less than we now create in a minute. This phenomenon is transforming our understanding of the world and our place in it. It's become known as big data. Big data could be invaluable for business. It could provide a window into the lives of customers that we have never previously imagined. But there is a problem. How do we unravel the strands of big data and pick out the relevant parts? Data comes from so many sources. How do we know where to look? And how do we access it? In short, how do we turn all this information into knowledge? Businesses are already using big data to better understand and predict customer behaviour and optimise and improve business processes. But the possible applications of big data are endless. We're only just beginning to see the emergence of the big data economy. O Big Data refere-se ao enorme volume de dados que pode ser filtrado e trabalhado de forma a oferecer informações úteis ligadas a padrões, tendências, correlações e mais. Para tal trabalho, com estes dados é necessário o uso de técnicas analíticas sofisticadas que, quando bem utilizadas, oferecem ao usuário a alta concentração de informações referentes aos assuntos que lhe sejam interessantes, de tal forma a torná-lo um indivíduo onisciente e praticamente onipotente, principalmente devido à atualização desta enorme quantidade de dados ocorrer aproximadamente em tempo real. E tal ação pode ser abordada como uma ameaça, dado a fácil distribuição e coleta de dados por qualquer usuário livre pela internet, seja este um indivíduo comum ou até mesmo um membro de organização criminosa em busca de dados referentes, por exemplo, a informações ligadas à segurança ou políticas internacionais. Principais aspectos tecnológicos. A compreensão do Big Data deve necessariamente passar pelas suas diversas características e, dentre estas, são destacadas três principais. A. O volume, referente à gigantesca carga de dados que é atualizada diariamente. A título de argumentação, até 2011 foram estimados 5 bilhões de gigabytes produzidos. Em 2015, esta mesma carga foi produzida a cada 10 segundos. B. A velocidade, o que diz respeito ao tempo de criação e coleção, armazenamento aos dados que atualmente corresponde a algo próximo do tempo real. C. A variedade, no que se refere às diversas estruturas, formatos e unidades de análise que podem ser encontradas em cada dado avaliado no Big Data. Alguns autores também trabalham em outras características desta montanha de dados, tais como a veracidade, as correlações entre os dados, o detalhamento e a velocidade de compartilhamento dos dados. Porém, estas outras características não são necessariamente encontradas no Big Data, por mais que sejam extremamente relevantes para a análise dos dados. Com o surgimento do Big Data, atores que antes desempenhavam um pequeno papel, como indivíduos ou grupos de subestados, tiveram a oportunidade de aumentar sua influência devido à possibilidade de uma nova distribuição de poder. Certos pools de Big Data são facilmente acessíveis para qualquer pessoa com um computador ou dispositivo móvel. Dessa forma, surgiram uma série de novos atores especializados na coleta de informações da internet, na compra e venda de dados de consumo e em sua análise e visualização. Em relação à segurança nacional e internacional, o Big Data já desempenha um papel importante.
Por exemplo, 95% das forças policiais nos Estados Unidos estão usando ativamente as mídias sociais, inclusive para fins investigativos e de inteligência. Um dos recentes avanços do Big Data na segurança nacional e na segurança pública pode ser visto na área de previsão de policiamento, que é o uso de dados para prever onde e a que horas os crimes são mais prováveis de ocorrer. Esta análise pode então ser usada para manter certas áreas sob vigilância e despachar preventivamente unidades policiais. Embora a informação personalizada possa ser um serviço, ela também expõe as vulnerabilidades dos indivíduos que podem ser exploradas com o propósito de engenharia social e manipulação. Qualquer usuário da internet ou de equipamentos eletrônicos estão sujeitos a esse data mining. O usuário comum do Facebook, Gmail, Yahoo e Twitter, ou até apenas um celular ou cartão de crédito, tem pouca ou nenhuma escolha sobre quais os dados são coletados sobre ele ou ela. Por isso, qualquer pessoa pode ficar vulnerável, principalmente os cidadãos comuns, empresas de pequeno porte, ONGs e instituições internacionais que não estejam buscando medidas para sua proteção. Estes dados podem ser usados para desde uma simples pesquisa de marketing, para subir o preço do seu convênio de saúde ou até para ataques físicos, seja por grupos ideologicamente motivados ou por criminosos que buscam lucro. O Big Data também reduz a capacidade do indivíduo de prever as consequências de suas ou suas ações. Isso pode ter consequências políticas, como foi ilustrado pelo caso do soldado russo que postou fotos georreferenciadas online, supostamente revelando que, apesar das garantias do presidente Vladimir Putin, os soldados russos estavam na Ucrânia. Os mecanismos nacionais e regionais de proteção de dados parecem ser de ajuda limitada. O público em geral não entende o fenômeno bem o suficiente para ser interessado por ele ou para exigir de seu governo proteções específicas de suas implicações. O Big Data é cada vez mais importante em todos os domínios da vida social e política. Surge então a necessidade de governança para conter possíveis abusos. No domínio cibernético, os atores encontram cada vez mais espaço para se livrarem das limitações impostas pelas legislações nacionais, pois práticas como coleta e mineração de dados são inerentemente globais. As legislações nacionais não são bem equipadas para enfrentar esses desafios. De acordo com o Manual Global de Proteção de Dados, poucos estados possuem leis adequadas de proteção de dados. A natureza do Big Data e o modus operandi de atores no domínio cibernético mostram cada vez mais que os princípios atuais que norteiam a legislação nacional e internacional são insuficientes. Os grupos exigirão cada vez mais seus próprios mecanismos legais de proteção, a fim de reduzir as vulnerabilidades que o Big Data impõe à sociedade. Os esforços de governança devem existir para reduzir a exploração de dados e informações sensíveis. Além disso, apesar dos esforços contínuos da União Europeia e de outros atores estatais para atualizar as regulamentações de proteção de dados, um esforço que está ficando para trás da inovação tecnológica implacável, a governança dos atores não estatais escapou da legislação nacional e internacional. Ainda não há tratado sobre governança de Big Data. As partes interessadas e conhecedoras precisam aumentar a conscientização das pessoas sobre as armadilhas que o Big Data e sua própria pegada digital trazem. O Big Data certamente mantém a promessa de melhorar o bem-estar global e talvez até mesmo prevenir conflitos. No entanto, também pode ser a fonte de muito mal. A única maneira de controlar o uso indevido dele é criar uma conscientização global e usar ferramentas que o próprio Big Data fornece, mídia e conectividade, para permitir que a sociedade civil se torne um observatório público da era do Big Data. O Big Data também possui um enorme potencial para uso indevido. Trabalhadores humanitários e de ajuda ao desenvolvimento correm um risco constante de serem atacados por grupos ideologicamente motivados, mas também por criminosos que buscam lucro. Viajar com dinheiro, muita pouca segurança e equipamentos caros os torna alvos fáceis. A exemplo disso, temos as enchentes e crise alimentar de 2010 no Paquistão, onde as forças do Talibã com base no Paquistão ameaçaram atacar todos os trabalhadores humanitários estrangeiros,
fazendo com que a equipe que opera o mapa de crises do PACReport.org precisou mudar rapidamente sua abordagem para evitar o uso de dados de acesso aberto para alvos humanitários. O Big Data é cada vez mais importante em todos os domínios da vida social e política, o que sugere a necessidade de governança para conter possíveis abusos. No domínio cibernético, os atores encontram cada vez mais espaço para se libertarem das limitações impostas pelas legislações nacionais, como ocorreu no caso Silk Road, um website da Dark Web famoso por facilitar o tráfico de drogas e armas. Big Data acentua a tendência do espaço não governado, com práticas como coleta de dados e mineração de dados, sendo inerentemente globais em alcance. Não é surpresa que empresas usam uma variedade de estratégias para contornar a legislação nacional e regional que pode limitar essas práticas. Como forma de combate aos abusos no uso do Big Data, indaga-se se uma regulamentação internacional, como um tratado, por exemplo, seria eficaz. Ocorre que, com este método, basta um Estado que não assine este tratado sobre a governança de Big Data para comprometer todo o empreendimento. A solução pode estar, então, na autorregulação por meio de um código de ética voluntário. Tais códigos de conduta empregam uma forma branda de governança que às vezes pode ser tão eficaz quanto leis e regulamentos. A não observância desses códigos teria consequências como críticas públicas, perdas de clientes e, se os legisladores e financiadores adotarem esses códigos como referência, a possível perda de financiamento e oportunidades de mercado. É claro que a criação de tal código exigiria a iniciativa de atores globais, organizações de sociedade civil e acadêmicos, e esses princípios precisariam ser suficientemente abertos para não prejudicar a inovação e, ao mesmo tempo, proteger-se contra as ameaças que hoje existem. Quando se trata de desenvolver parâmetros legais, a natureza do Big Data e o modus operandi dos atores no domínio cibernético mostram cada vez mais que os princípios atuais que norteiam a legislação nacional e internacional são insuficientes. A fim de reduzir as vulnerabilidades que o Big Data impõe à sociedade, as partes interessadas e conhecedoras precisam aumentar a conscientização das pessoas sobre as armadilhas que o Big Data e as suas próprias pegadas digitais trazem. Big Data certamente mantém a promessa de melhorar o bem-estar global e talvez até mesmo de prevenir conflitos. No entanto, também pode ser a fonte de muito mal. A única maneira de controlar o uso indevido de Big Data é criar uma conscientização global e usar as ferramentas que o próprio oferece, como a mídia social e a conectividade global, para assim permitir que a sociedade civil se torne o vigilante público da era Big Data. Em relação à segurança nacional e internacional, o Big Data já desempenha um papel importante. Nos Estados Unidos, por exemplo, 95% das forças policiais estão usando ativamente as mídias sociais, inclusive para fins investigativos e de inteligência. Um dos recentes avanços do Big Data na segurança nacional e na segurança pública pode ser visto na área de previsão de policiamento, que é o uso de dados para prever onde e a que hora os crimes são mais prováveis de ocorrer. Esta análise pode então ser usada para manter certas áreas sob vigilância e despachar preventivamente unidades policiais. Em 2014, o secretário-geral da ONU divulgou um relatório detalhando como o uso da tecnologia se tornou uma parte intrínseca da tomada de decisões, coleta de informações e planejamento em apoio aos mandatos fundamentais das Nações Unidas na área de paz e segurança, desenvolvimento, direitos humanos e direito internacional. Nas palavras do relatório, a crescente disponibilidade de software livre e de código aberto e dados abertos reforça a necessidade das Nações Unidas colaborarem no movimento de Big Data, junto com redes sociais e humanitárias. Para isso, o secretário-geral definiu uma estratégia para fornecer uma visão comum na entrega de tecnologia de informação e comunicação em todo o sistema das Nações Unidas, concentrando-se em melhorar as capacidades internas de informação, comunicação e tecnologia da organização e investir cada vez mais em inovações de Big Data. Outra fonte de análise de como o Big Data vem crescendo cada vez mais são as imagens de satélite. Dados de localização correlacionados com pesquisas, fotos e mapas podem ajudar a descobrir crimes de guerras. Em 2011, por exemplo, um satélite da Iniciativa Humanitária de Harvard relatou ter encontrado 8 valas comuns em Kadugli, no Sudão, com a ajuda de imagens digitais analisadas da Digital Globe,
corroboradas por detalhes extraídos de relatórios da ONU e relatos de testemunhas oculares. O Big Data pode prever conflitos e instabilidades sociais. A exemplo disso, temos o programa Volume e Velocidade da Informação do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que visa aproveitar a inteligência estratégica do Big Data, usando o reconhecimento de padrões para detectar instabilidades sociais nas populações. As Nações Unidas iniciaram o projeto Global Pulse para rastrear desenvolvimentos em tempo real sobre o bem-estar humano e vulnerabilidades. Estes tipos de programas levaram alguns comentaristas a argumentar que o Big Data poderia ajudar a evitar conflitos futuros. De acordo com pesquisadores da ONU, o Big Data também pode desempenhar papel importante na manutenção e construção da paz. Nessa linha de pensamento, John Cosworth argumenta que a contínua cyberização da prevenção de conflitos, ação humanitária e desenvolvimento e a possibilidade de rastrear fluxos populacionais levará a uma nova geração de manutenção da paz e construção da paz que abraça esses novos avanços em sistemas de alerta, feedback e alerta precoce em tempo real.